Continuando, irmãos, o vídeo anterior, então, qual é o verdadeiro templo do Senhor? O que é o templo de Deus? Quem é o templo de Deus, né? E aqui está em 1 Pedro 2, do 1 ao 10, um texto cheio de revelações sobre quem é o templo de Deus, né? Vamos ler aqui 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Diz: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, né, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, a gente vê aí, nesse texto, que ele diz, né, chegando-vos para ele, a pedra que vive, né, Jesus, o Cristo, né, é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa, né? Vós, assim também vós mesmos, como pedras que vivem. Então, quem são as pedras desse santuário, desse novo santuário, né? Somos nós, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, né? Deus, ele é espírito, né? Então, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais, né? E o que são esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Né? Quando a gente mata o velho homem, né? Mortifica a nossa natureza carnal, a gente se despoja, como ele diz lá no começo do texto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, inveja, toda maledicência. Quando a gente resiste o pecado, isso tudo é sacrifício espiritual, agradável a Deus, né? Lá em Daniel, quando vai falar do abominável da desolação, ele diz que será cessado, né, os sacrifícios. E aqui, se a gente considerar que o templo somos nós, e aí Daniel vai estar falando ali do período da grande tribulação que virá, né? Ainda não começou a sétima, a última semana ainda não começou, a última semana profética, mas vai haver essa grande tribulação, e é esse período que Daniel está falando, né? Onde vai haver o que nessa grande tribulação? A perseguição aos santos, né? Ao santuário de Deus, que somos nós,
né? Que oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, né? Então, vai ser isso que vai ser cessado, né? Na perseguição dos santos, esses sacrifícios espirituais vão ser cessados. Por quê? Porque vai ter uma regência do anticristo, né? Então, assim, a abominação desoladora, ela está ligada ao culto. Mais especificamente, às orações dos santos, que chegam até Deus como incenso. Isso está conectado ao que ocorreu com Daniel, que orava a Deus 3 vezes ao dia, né? Por exemplo, pelo decreto do rei Dário, qualquer pessoa que dirigisse orações a Deus, ou quaisquer divindades, ou qualquer outro homem que não fosse ele, teria como consequência a pena de morte, né? Lá em Daniel 6 e 7. Outra figura do abominável da desolação também está em Daniel capítulo 3, onde vemos sendo criada uma estátua de Nabucodonosor, e ele mesmo decretando a sentença de pena de morte aos que não se prostrassem e adorassem a sua imagem. Daniel 3 e 11. Da mesma maneira, o anticristo estabelecerá essa lei na tentativa de impedir o sacrifício diário das tardes e manhãs. 2 Tessalonicenses 2 e 4. Sendo assim, qualquer pessoa que negar culto à imagem da besta será condenada à morte. Apocalipse 13, 15 ao 17. Né? Então, no versículo 6 aqui de 2 Pedro 2, diz: pois está na escritura, eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, né? E quem nela crê, de modo algum será envergonhado. É quem crê em Jesus. Para vós outros, os que credes, é a preciosidade. Jesus é a nossa preciosidade, né? Mas para os descrentes, né? Para quem é desobediente, né? Se constitui o que? Na pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra, a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Como até hoje né, para a maioria lá do povo judeu. Não todos, né? Porque há um remanescente, né? Então, são estes os que tropeçam na palavra, né? Sendo desobedientes para o que também foram postos. Aí ele vai falar da gente: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses termos aqui, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, isso aqui era o desejo lá do coração de Deus, quando ele reuniu o povo ali no Monte Sinai, ali em Êxodo 19, que ele vai dizer que o desejo dele era que o povo dele fosse um reino de sacerdotes, né? E aqui a gente vê nesse versículo 9 aqui, nós somos o reino de sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, né? Então no 10 diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, né? Nós gentios, né, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso aqui é um texto que está lá no profeta Oséias, né? Foi uma profecia para os gentios, de restauração, de congregação das duas casas de Israel, né? O profeta Oséias é tremendo, irmãos. Leiam o profeta Oséias, é maravilhoso você ver ali como que Deus vai reunir assim, a casa de Israel e a casa de Judá. Não só no profeta Oséias, né? Mas porque o capítulo 1 de Oséias é muito revelador com relação às duas casas de Israel. E aí Paulo vai usar essa citação aqui de Oséias, né? Pedro vai usar, porque Paulo e Pedro, eles tinham na mente dele. Eles entendiam qual foi o mistério revelado. Essa junção, essa união de judeus e gentios, da casa de Israel e da casa de Judá, em um só corpo, o templo do Espírito Santo.
um corpo de Cristo, um só com ele, né? Paulo e Pedro entendiam e tinha isso na mente quando falaram essas palavras, né? E aí Paulo vai usar esse texto aqui, aonde? Lá em Romanos 9, falando da soberania de Deus, ele vai usar esse mesmo texto aqui de Oséias. Para quem? Para nós, os gentios, que éramos o quem? Éramos da casa de Israel, que foi dispersa lá, né? As 10 tribos do norte que foram dispersas, né? Comandada por Efraim. Então, somos nós, os gentios, né? Então, quem é a verdadeira descendência de Abraão? Tá lá em Gálatas, a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas tá tudo revelado. Lá em Gálatas está bem nítido, bem claro, de quem é a verdadeira descendência de Abraão. É os que vêm pela fé, a fé em Jesus, a fé que teve Abraão, né? Então, são esses a verdadeira descendência de Abraão, os que creem pela fé em Jesus, né? Então, nós, nesse texto de Pedro, nós vemos que nós somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do Senhor, né? O verdadeiro santuário do Senhor somos nós. Porque Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus, né? E ele, lá em João, está registrado que João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que nasceram de Deus, que não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem do homem, né? Mas nasceram de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é feito filho de Deus instantaneamente. Deu-lhes o potencial, o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus morre como o unigênito Filho de Deus, mas quando ele ressuscita, está lá em Mateus 28:10, quando ele diz para aquelas mulheres, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos, ele morre como o unigênito Filho de Deus, mas ele ressuscita como o primogênito dos mortos. Então ele diz, vão dizer aos meus irmãos, ele é o primogênito dos mortos, né? Que se dirigiam a Galiléia e lá eles me verão, né? Morreu como unigênito e ressuscitou como primogênito, né? Então, ele quem nos fez, ele quem nos deu o poder, o potencial, o poder de sermos feitos filhos de Deus. E essa redenção dos filhos de Deus vai ter o seu ápice, vai ter o seu auge, quando o nosso corpo se revestir da incorruptibilidade, né, e da imortalidade, né? É a redenção dos filhos de Deus, né? Então, irmãos, com tudo isso, o profeta Ageu nos alerta, é hora de edificar esse santuário. Que santuário? Eu, você, é hora de edificar esse santuário. Ageu 1:2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo vacilando, dormindo, anestesiado, sabe, assim, apático, dizendo que não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Aí bota trocentas prioridades, apanelando suas casas, né? Cuidando dos seus interesses, e a casa do Senhor lá parada, né? Então eles diziam, não veio ainda o tempo do Senhor. Mas lá em Ageu 2:9, o profeta diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, o templo de Salomão, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o segundo templo que foi edificado, ele nem se comparava com o primeiro templo. O primeiro templo, né, o de Salomão. O segundo templo não foi a última casa. O segundo templo não foi a última casa.
A glória do segundo templo nunca foi maior que a do templo de Salomão. Nunca foi maior, né? Que casa é essa? Que é a última casa? Que a glória dessa casa seria maior que a do templo de Salomão, né? Que casa é essa? O corpo de Jesus, né? O santuário lá de João capítulo 2, quando ele responde lá o sinal que o povo está pedindo lá, um sinal para ele fazer aquelas coisas, e ele vai e diz: destrua esse santuário e em 3 dias o reconstruirei, né? É esse santuário, o corpo de Jesus. E você, irmão, você é esse santuário, que é pedra viva. Você é pedra viva, você é o corpo de Cristo também, né? Então seja forte e corajoso para edificar a casa do Senhor, para que você se edifique e edifique também os seus irmãos, né? A palavra diz para nós nos edificarmos uns aos outros, né? E para finalizar aqui, eu queria ler Isaías 66:1, que diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém?